Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Vou aguardando vocês entrarem enquanto o Instagram avisa que nossa live começou. Para vocês que não me conhecem, pessoas que são novas por aqui, meu nome é Mariane e eu, juntamente com a Arielle, estou aqui fazendo essas lives com vocês, falando um pouquinho sobre as ideias, né, que entraram em nossas vidas através desse livro aqui, Educação no Lar, o livro da Charlotte, tá? E compartilhando um pouquinho com vocês sobre como essas ideias mudaram as nossas vidas e a nossa maneira de pensar e viver. A Debor perguntou aqui, boa noite, estão salvando as lives? Estamos sim. Todas as lives estão salvas no YouTube, no nosso canal, no canal do Educação no Lar. Se você não conseguir acessar, você vai lá no YouTube e digita Educação no Lar, e aí você vai encontrar o nosso canal. Se você não conseguir encontrar, é só você mandar pra gente, tá? Aqui uma mensagem, inbox, que a gente manda um link pra vocês, tá bom? Bom, já tem bastante gente, muita gente já entrou aí, então vamos começar a nossa live, né? Bom, o assunto da nossa live de hoje é sobre o cérebro, né, como fonte de todo trabalho mental, né? E aí eu coloquei para vocês aí condições de uma atividade, condições para uma atividade cerebral saudável, né? Que é o título do capítulo da Charlotte, que é o capítulo 6, né? Esse capítulo maravilhoso. Então hoje, né, eu quero começar com vocês trazendo que Charlotte, nesse capítulo, ela vai nos falar que o centro das nossas ações, né, de tudo que a gente faz, é o cérebro, né? E todos nós já sabemos disso, né? Então, o cérebro é o centro de tudo que a gente faz. Todo o esforço mental, todo o esforço intelectual, tudo que a gente faz, o cérebro é o centro de todas essas ações. É o órgão que vai controlar, né, todas as nossas ações. Então, ele é um órgão que precisa da nossa atenção, né? Nós precisamos prestar atenção neste órgão tão importante. E aí, como um órgão que precisa dessa atenção, então nós precisamos fornecer a ele, né, algumas condições para que ele possa trabalhar bem, né? E essas condições vão ser, a Charlotte vai colocar 3, né? Para que o nosso cérebro possa trabalhar bem, nós precisamos, né, que ele se exercite, tá? Então nós precisamos exercitar os nossos cérebros. Nós precisamos que ele descanse, porque se ele não descansa, né, ele vai começar a falhar. E nós precisamos também nutri-lo, tá? E aí dentro dessa nutrição, a Charlotte vai falar sobre vários aspectos. A primeira coisa que você pode pensar quando a gente fala sobre nutrição cerebral no próprio conhecimento, sobre o conhecimento mesmo, né? Mas não é só isso, né? Não só nutri-lo com ideias vivas, mas nutri-lo também com coisas, né? Com alimentação, uma alimentação saudável, importante para a manutenção de um cérebro saudável, né? Ar puro, sol, tudo isso ela vai tratar aqui nesse capítulo. Por isso que eu falei para vocês hoje que é um capítulo transformador, é um capítulo fantástico, né? Que realmente vai mudar a nossa visão, assim, sobre as questões que são comuns na nossa vida, né? Então, hoje eu pretendo falar com vocês, né, primeiramente, sobre a questão do exercício, tá? Do trabalho, do exercício mental. Então, para começar falando sobre esse exercício mental, eu queria chamar vocês a pensarem se vocês conhecem pessoas
que vocês percebem que nunca tiveram, não se preocupam, né, com esse esforço de ler e de raciocinar. Digo eu, vamos lá. Você conhece alguém que você já conversou e você percebe que aquela pessoa, ela, por exemplo, não consegue estabelecer uma linha, né, de raciocínio, não consegue explicar sobre determinado assunto, ou uma pessoa até mesmo que você fala assim, nossa, essa pessoa é tão superficial, é uma pessoa que sempre, o conhecimento dela é sempre senso comum, né? Ela nunca se aprofunda em nada, ela não é uma pessoa que tem um conhecimento profundo de nada. Ela sempre tem aquele senso comum que todo mundo... Ela pensa igual todo mundo, né? É aquela coisa que todo mundo diz, é o parâmetro daquela pessoa, é o que ela pensa. Então, essas pessoas são pessoas que viveram justamente uma vida sem um exercício cerebral, né? São pessoas que não se esforçam, vamos dizer assim, né, para exercitar o cérebro, se exercitar intelectualmente. São pessoas que vivem respondendo às demandas da vida. Eu conheço pessoas assim. Então, quando você conversa com aquela pessoa, você percebe nela... a Charlotte fala que são pessoas excêntricas. Deixa eu lembrar aqui as palavras dela, gente. Ela fala que são pessoas... É até engraçado. Pessoas excêntricas e tolas, tá? Então, alguém perguntou aqui, como faz pra tirar as letras da tela? É só você clicar que ela abaixa. Você põe pra baixo que a letra some, tá bom? Então, são pessoas que vivem simplesmente respondendo às demandas da vida. A vida coloca situações diante dela e ela vai responder aquilo ali pensando naquela hora de uma maneira variada, né? Ela não tem um princípio que vai reger a maneira como ela pensa, como ela vai lidar com aquela situação, mas ela vai simplesmente respondendo e sempre é muito superficial em tudo que ela faz e fala, tá? E aí a Charlotte vai trazer pra gente que nós não podemos ser assim. Nós não podemos viver simplesmente respondendo, né, às demandas da vida, respondendo aquilo que é colocado diante de nós. Mas que nós precisamos ter, né, exercitar o nosso cérebro constantemente. E aí ela tem um trecho aqui que é muito precioso, que eu quero ler pra vocês agora. Tá na página 56, tá? A Charlotte vai dizer o seguinte: a conclusão disso não permita que as crianças passem um dia sequer sem distintos esforços intelectuais, morais e volitivos. Façam com que se preparem para entender, faça com que se esforcem a executar e suportar, e faça com que sejam prontos a sacrificar a facilidade e o prazer, e isto por diversas razões de valor elevado, mas em primeiro e último lugar, para que o mero órgão físico da mente e da vontade cresça vigorosamente com o trabalho. Então, nós precisamos exercitar os nossos cérebros para, né, a Charlotte está falando das crianças, ela está se referindo a que nós precisamos, né, colocar os nossos filhos a se esforçarem sempre intelectualmente, mas eu queria aplicar isso não só às crianças, mas a nós mães, né, nós também precisamos exercitar os nossos cérebros, né, nós não podemos estagnar aí, a gente tem um conceito muito errado, as pessoas de uma maneira geral, né, tem um conceito muito errado de que os estudos param, né? Quantos de vocês já falaram assim, quando eu terminar os meus estudos, quando eu terminar a faculdade, né? Aí eu já terminei de estudar tudo que eu precisava estudar, e aí, então eu vou seguir minha vida e vou conseguir fazer tal coisa. Mas não é assim, né? A gente precisa estudar e se aperfeiçoar a vida inteira, né? O estudo é para a vida inteira. Então, a gente precisa exercitar o nosso cérebro, não só intelectualmente, tá? Vou falar um pouquinho mais, mas sempre estar exercitando e fortalecendo o nosso cérebro durante toda a nossa vida, tá? Então, nós não podemos estagnar.
E aí a Charlotte vai trazer, então, que o exercício, por exemplo, dos primeiros exercícios que a gente faz com a nossa mente é o exercício moral, né? Então, nós precisamos esforçar a nossa mente moralmente. Precisamos ter um exercício moral da mente. Como assim? Nós precisamos ter princípios que vão nortear as nossas ações. E esses princípios vão nos fazer o quê? Pensar, né, naquilo que nós estamos fazendo. Então, se eu me deparo com determinada situação e eu tenho um princípio que me norteia na minha ação naquela determinada situação, eu estou exercitando a minha mente. Eu não estou respondendo à demanda, né, simplesmente com aquilo que eu acho que deve ser feito. E aí, em Provérbios 1:7, as escrituras nos dizem o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quais são esses princípios que devem me nortear nas coisas que eu faço? São, né, para mim que sou cristã, são os princípios das Escrituras. Os princípios que Deus coloca diante de mim nas Escrituras são os princípios que norteiam a minha maneira de viver. Então, quando eu vou tomar uma ação, eu preciso conhecer esse princípio. E esses princípios eu só vou conhecer através do quê? Do estudo e do conhecimento. Eu preciso estar sempre exercitando e trabalhando a minha mente para que eu possa me aprofundar no conhecimento desses princípios que regem a minha vida, né? E aí, da mesma forma, eu preciso ter também um propósito de vida, né? Qual o propósito da minha vida? Viver para a glória de Deus? Então, eu preciso viver uma vida que glorifique a Deus, né? Às vezes nós vivemos a vida como se Deus não existisse, né? E aí nós lembramos, né, nós lembramos dos Salmos que dizem que aqueles o louco diz em seu coração, insensato diz em seu coração, que não há Deus, né? Então nós vivemos como insensatos, como tolos, né, como pessoas que não consideram que Deus exista, né? Talvez não falando que Deus não exista, eu acredito em Deus, mas vivemos como ateus práticos, uma vida que Deus não está presente nela, né? Como isso? Deus está presente nas suas refeições? Você se lembra de orar antes de comer, porque afinal foi Deus que te deu aquele alimento? Deus está presente no seu dia? Você lê as escrituras em algum momento do seu dia? Deus está presente nos seus pensamentos, né? Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai tomar uma decisão, você lembra dos princípios de Deus? Né? Deus está presente nos seus momentos de alegria também, quando você está ali alegre com seu filho, no momento de alegria, você se lembra que aquele momento é proporcionado por Deus e até mesmo passa isso para os seus filhos? Então é isso, é viver lembrando que Deus existe e que Ele faz parte do nosso dia a dia e que Ele integra, né, o nosso viver. Deus está norteando ali e os princípios dele que nos guiam nessa maneira de viver. Então, é isso. O exercício da mente, né? É estar consciente daquilo que nós estamos fazendo. Então, primeiramente, moralmente, né? E também espiritualmente, um exercício espiritual, né? Então, nós temos consciência de que nós precisamos viver, por exemplo, né? Como eu já falei, para a glória de Deus. E os princípios de Deus, os princípios, a vontade, né? O desejo colocado pelo Espírito Santo em nossos corações de viver uma vida piedosa, uma vida dedicada a Deus, vai nos fazer exercitar a nossa mente de forma que ela trabalhe para que nós possamos viver para isso, possamos viver para a glória de Deus, né? E também nós precisamos nos esforçar intelectualmente. Só voltando um pouquinho aqui, eu vou voltar às palavras de Charlotte. Ela vai falar o seguinte, né? Vou parte por parte. Faça com que se preparem para entender. Então, nós precisamos entender, precisamos ter princípios, né, princípios que vão reger as nossas ações, precisamos entender o que nós estamos fazendo.
Faça com que se esforcem a executar e suportar. Então, nós precisamos nos esforçar para executar, né, o que é certo, fazer aquilo que os nossos princípios dizem que é certo que nós devemos fazer, né? Suportar, porque muitas vezes fazer o que é certo nos traz problemas, né? Problemas que eu digo nos traz dificuldades, né? Nem sempre fazer o que é certo é fácil. A maioria das vezes fazer o que é certo é difícil. E nós vivemos em um mundo que contrapõe tudo aquilo que é correto, aquilo que é bom, né? Precisa ser abafado. E viver dessa forma muitas vezes é difícil. Então, por exemplo, ontem a Arielle botou aí pra vocês, né, que ela foi pro balé. E aí ela chegou lá e ela viu que tinha umas coisas não muito legais no balé. Então, por exemplo, ela está se privando, né, de ir a uma apresentação cultural, né, uma apresentação de balé, em nome de um princípio, né, que ela tem no seu coração, um princípio das escrituras, né, de modéstia, enfim. Então, nós muitas vezes nos privamos de algumas coisas em nome dos nossos princípios, e nem sempre isso é fácil. Tá? Então, suportar também as dificuldades que seguir os nossos princípios demanda. Faça com que sejam prontos a sacrificar a facilidade e o prazer. Né? Nós somos educados, né, justamente para fazer o contrário, a alimentar a facilidade e o prazer. Né? Nos nossos dias, a facilidade e o prazer, eles são alimentados, né? Eles são supervalorizados, né? Nós queremos sempre o que é mais fácil, nós queremos sempre o que nos dá prazer, alimentar em nós, né? Aquilo que é bom, que a gente acha que é bom. E quando a gente vive uma vida assim, voltada à facilidade e o prazer, a gente vive uma vida em si mesmada, uma vida voltada para nós mesmos, né? Não uma vida voltada para Deus, para a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, mas uma vida para nós mesmos, uma vida em que nós, né, seguimos o caminho contrário dos nossos princípios. Nós esquecemos de Deus, né, e passamos a viver para nós mesmos. Então nós precisamos exercitar a nossa mente para fortalecer a nossa vontade e fazer aquilo que nós precisamos fazer, tá? E ignorar muitas vezes, viver uma vida que a gente esteja disposto a sacrificar muitas vezes aquilo que é fácil e aquilo que nos dá prazer, né? Então é aquilo que eu falei. Então, às vezes, você abre mão de um momento, por exemplo, com a família, porque existem princípios que te regem, que te dizem que aquele momento ali, eu falo família como um todo, tá? Com os parentes, enfim. Existem momentos que para quem é cristão, se você tem parentes não cristãos, né? Que realmente vão gerar um desconforto. Então, você abre mão desses momentos, que seriam momentos de prazer, vamos dizer assim, né? E algo que te traria uma facilidade na vida também, em prol dos seus princípios. Então, às vezes você ajudar alguém, então, por exemplo, você deixa toda a sua casa, a sua rotina para poder ajudar alguém em alguma coisa, em alguma necessidade, né? E vai socorrer alguém que tá doente, enfim. E isso é aprender, né? Faz parte de você aprender a abrir mão da sua própria facilidade e prazer. Uma pergunta aqui engraçada. Arielle, vocês são irmãs de sangue? Não. A gente é irmã em Cristo, mas a gente se conhece há tanto tempo e é tão amiga que é como se fosse irmã, tá? Mas de sangue nós não somos irmãs, não. Então, e aí ele vai falar, e aí ela vai falar, né? E isso por diversas razões de valor elevado, mas em primeiro e último lugar, para que o mero órgão físico da mente e da vontade cresça vigorosamente com o trabalho. Então nós precisamos trabalhar, exercitar realmente a nossa mente precisa de trabalho. E aí que ela fala da vontade. Isso aqui, esse trechinho faz muito mais sentido depois que vocês lerem, né? Um dos últimos capítulos lá do livro da Charlotte, que é o capítulo sobre a vontade, tá? Que ela vai falar sobre o que é essa vontade, né? Que é justamente a capacidade que você tem de voltar a sua mente para aquilo que é certo,
né? Você decide o que sua mente precisa pensar, para onde ela precisa estar voltada. Esse poder ela chama de vontade. E aí ela fala que nós aqui, quando nós trabalhamos a nossa mente, nós estamos trabalhando também, fortalecendo a nossa vontade. Então, nós precisamos também, né, trabalhar, exercitar a nossa mente no exercício aí da vontade. E aí nós precisamos também, é claro, do trabalho intelectual da mente, né? Então precisamos ler, precisamos aprender, né? Aprender para ensinar os nossos filhos. Se você não tem filhos, você precisa aprender para executar as tarefas, por exemplo, que o seu dia demanda. Então, se você tem uma profissão, você precisa estudar para aprender sobre a sua profissão. Se você é dona de casa, você precisa estudar para ser uma boa dona de casa. Afinal, existem muitas coisas a serem aprendidas aí, né? Para quem trabalha em casa, de que forma dispor melhor a rotina, como fazer um bom cardápio, né, estudar um pouquinho sobre nutrição, o que é melhor pra gente comer, também você pode estudar sobre a melhor maneira de limpar sua casa, enfim, isto é ilimitado, né? A gente tem que estudar para tudo mesmo na vida. O estudo está presente em tudo. E se capacitar sempre, né? Então, exercitar realmente a mente, fazer com que a mente trabalhe para que, né, os seus neurônios estejam aí sempre criando novas ligações e que eles não fiquem atrofiados. E você se torne aquilo que a Charlotte chama de pessoa excêntrica e tola, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter consciência que o tolo é aquele que vive desprezando a Deus, tá? Em primeiro lugar. Mas também pessoas que não se aprofundam, que vivem respondendo simplesmente a demandas, e pessoas que não conhecem, né, nem nada com profundidade, simplesmente são pessoas ali do senso comum, né? Sempre respondem com aquilo que todo mundo pensa, pensam como todo mundo, né? Não pensam por si mesmas, mas como parte de um todo, vamos dizer assim, né? Segue a boiada. Bom, então precisamos exercitar as nossas mentes, tá? Nós, adultos também, não só as crianças, mas nós, mamães, nós papais, e mesmo você também que não tem filhos, se você é jovem, se você é solteira, se você é casada e não tem filhos, você também precisa exercitar a sua mente. O exercício cerebral é importante, tá? E aí, após ela falar sobre esse exercício cerebral, Charlotte também vai nos falar sobre o descanso, né? Que é importante também descansar a mente, às vezes desligar a chavinha ali. Teve um tempo que eu trabalhei como professora, né, professora de biologia, e eu trabalhava assim, às vezes eu trabalhava de manhã na escola, dava aula, e à tarde eu dava monitoria, né, então a monitoria era a tarde inteira respondendo várias perguntas ali para alunos de pré-vestibular, né, então resolvendo prova, respondendo algumas questões, ou então eu trabalhava o dia inteiro dando aula. E quando eu chegava em casa, eu tava exausta. E era uma exaustão mental, de tanto pensar, de tanto exercitar o cérebro, de tanto fazer o meu cérebro trabalhar. Eu estava esgotada, não só aqui, né, mas também o corpo, como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro na enxada debaixo do sol. Né? Então eu chegava em casa e eu não queria pensar em nada. Eu sentava ali no sofá e ficava assim, ó, zumbi, parada, porque eu não queria pensar, eu não queria esforçar mais a minha mente de tão cansada que eu estava. E esse estado é o estado que a Charlotte fala que a gente não pode chegar. A gente não pode exaurir a nossa mente dessa forma, né? Nós precisamos, então, dar ao nosso cérebro um descanso, ele precisa descansar. E como funciona esse descanso, né? Então, você que é mãe, como eu, né, e se preocupa com a educação dos seus filhos, a gente tá o tempo inteiro ali pensando nas nossas ações, né, regendo as ações, regendo aquilo que a gente faz. E isso é um esforço mental muito grande. E nós ficamos exaustas no final do dia. Nós ficamos exaustas. E aí a Charlotte vem e fala o quê? Você precisa fazer o seu cérebro descansar. De que forma? Nós mamães podemos descansar o nosso cérebro muitas vezes ficando longe das crianças, né? Eu sei que isso, às vezes a gente fica com aquele coração apertado, né? Eu não quero deixar o meu filho sozinho, não quero que ele fique sem mim, ou então que a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? Quando a gente deixa eles sozinhos.
Mas isso é importante, isso é necessário. É importante deixar as crianças para que a gente possa descansar o nosso cérebro dessa atividade, de estar o tempo todo tomando decisões e tentando entender aquilo que é melhor para eles, de que forma a gente vai fazer isso da melhor forma, né? Como é que a gente vai guiar eles da melhor forma. Esse trabalho mental custoso de todos os dias a gente precisa aliviar saindo. Saindo para onde? Não sei, vai fazer alguma coisa que te dá prazer, que você goste, né? Então vai lá tomar um chá com as amigas, vai a um sebo, né? Uma livraria, procurar alguns livros. Você pode também ter um grupo de amigas que você possa estudar alguma coisa, né? Você pode ter um hobby, vai fazer, não sei, aprender a pintar, a desenhar, fazer uma aula, né? Uma atividade física também é importante, né? Tudo isso para quê? Para descansar a mente. E se você consegue inserir isso, não só, por exemplo, num final de semana ou de 15 em 15 dias, mas ter esse descanso mental diário, isso vai fazer bem para você mamãe, para sua saúde, né? E para as crianças também, porque nós voltamos o quê? Renovadas para os nossos filhos, né? Com a mente renovada, podendo tomar de novo todas aquelas decisões que o nosso dia demanda, né? Então a gente precisa realmente descansar o cérebro. E também uma outra maneira da gente se ajudar aí no descanso do cérebro por exemplo, também a formação de hábitos. Quando a gente forma hábitos, a gente não precisa ficar o tempo todo pensando naquilo que a gente vai fazer, né? Qual é o passo seguinte? Se a gente tem uma rotina, se a gente tem um hábito já pronto ali, a gente para de ficar pensando o tempo todo em tudo que a gente vai fazer e começa a funcionar naquelas determinadas coisas, né? No automático. Então, a formação de hábitos também vai nos auxiliar nesse descanso cerebral. E aí também, né, a Charlotte vai falar que existem momentos que são mais adequados para que o nosso cérebro trabalhe, né, e momentos que ele precisa descansar. Então, por exemplo, depois de uma refeição, se você comeu ali, se dispôs de uma boa refeição, o ideal é que você dê descanso ao seu cérebro, que ele possa descansar, né, porque tem um outro órgão ali, uma outra parte do seu corpo trabalhando mais ativamente aí. Então, desculpa, gente, eu me distraí ali, as crianças abriram a porta. Então, você precisa realmente descansar o seu cérebro, dar esses momentos de relaxamento, né? Ter relaxamento aí pro seu cérebro. Bom, eu acho que é isso, eu acho que eu me delonguei demais nessa live, falei muito. E deixa eu ver se tem dúvidas, tem alguma pergunta? Acho que não. Eu já respondi essa aqui, né? A Fabiana diz: transformai-os pela renovação da vossa mente. Sim, claro, certíssima. As escrituras nos orientam também, né? A nos transformar pela renovação do nosso próprio cérebro, da maneira como nós vemos as coisas e os princípios que nos regem, né? Bom, gente, não vi perguntas, né? Todo mundo aqui gostando do livro. Bom, é isso. Boa noite pra vocês. Muito obrigado. E amanhã a Arielle aguarda vocês, tá bom? Tchau. Calma aí. Quando a gente dorme pouco, como descansar? Bom, as mamães dormem pouco, né? Mas o sono é importante pra gente, tá? É importante a gente conseguir aí umas horinhas pra gente dormir. Existem várias pessoas que têm livros que vão te ajudar aí as pessoas falam, né? A treinar a criança a dormir, a trabalhar o sono, porque a gente precisa ensinar os nossos filhos a dormirem, né? Na minha primeira filha, na Catarina, eu sofri muito, porque eu não mãe de primeira viagem, né? Acabei me acidentando aí no caminho, acostumando ela a dormir no peito, enfim. Só dormir embalada. E aí isso me fez ficar muito tempo sem conseguir dormir bem, tá? Ter uma noite inteira de sono. Eu só fui conseguir dormir de verdade quando a Catarina completou 2 anos, que aí ela começou a dormir. E isso depois de usar uma técnica, tá?
Não sei se vocês conhecem, encantadora de bebês, foi a técnica dela que eu usei para ensinar a Catarina a dormir. Já o Samuel foi mais rápido, né? Ele já está dormindo a noite inteira, ele tem 1 ano. Ele já está dormindo a noite inteira, né? E aí eu tô conseguindo ter mais horinhas aí de sono. E tudo isso através dessas técnicas. Então também é estudo, né? Procurar o método que vai melhor se encaixar. Outra coisa que você pode fazer, até a família Azevedo aqui falou, né, é tirar um cochilo à tarde, aproveitar a soneca das crianças para você tirar um descanso também, tá? E nos primeiros meses, né, da criança é realmente difícil. A criança às vezes acorda de 3 em 3 horas, tá? E aí você precisa estar ali presente, mas dormindo pouco. E aí, nesses primeiros meses, a minha dica é realmente aproveitar os momentos que a criança dorme para você também descansar. Mas quando você tem mais de um filho, isso fica mais complicado, né? Porque você não tem só um para responder as demandas, mas tem as demandas dos dois. Então, é se adaptar, né? E aí, aos poucos, a gente vai voltando ao normal aí, dormindo um pouco mais, tá? Mas, bom, gente, eu acho que é isso. Boa noite pra vocês. Depois eu posto, assim, no Stories os livros, tá? Que eu li, que me ajudaram. Tem uma moça que falou Nana Neném. Eu não conheço. Já me falaram do Nana Neném, mas eu não conheço, eu nunca li. Mas a Encantadora de Bebê eu gosto bastante, tá bom? Principalmente porque a visão dela se encaixa bastante com a visão de Charlotte sobre a criança. Sobre ela ser uma pessoa, tá bom? Então depois eu posto, sim, os livros que me ajudaram aí nesse processo de ensinar as crianças a dormirem, tá bom, gente? Então, boa noite pra vocês, obrigada a todos pela presença e até a próxima.